Senhoras e senhores, dando continuidade às atividades do nosso 13º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, nós teremos agora o desenvolvimento do tema Direito Penal Eleitoral, Compliance de Partidos Políticos, com as participações do nosso palestrante, Dr. Ricardo Ferreira Breyer, a quem convidamos a compor o palco, juntamente com o mediador desta atividade, Dr. Arnaldo Guimarães. Dr. Ricardo Ferreira Breyer é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Rio Grande do Sul, gestão 2016-2019, advogado criminal, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, Espanha, e especialista em vitimologia pela mesma instituição. Especialista em criminologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professor de Direito Penal e Processo Penal. Membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Associação Internacional de Direito Penal com sede em Paris. Consultor do International Center of Economic Penal Studies, com sede em Nova York. Antes de passarmos a palavra ao nosso mediador, ao advogado Dr. Arnaldo Guimarães, nós gostaríamos de registrar as presenças do desembargador Raimundo Holanda Reis, que é o presidente do TRE do Pará, e também do Dr. Carlos Caiate, do TRE do Pará, da classe dos advogados. Com a palavra, então, para a condução dos trabalhos deste painel, Dr. Arnaldo Guimarães. Bom dia a todos presentes. Também gostaria de destacar a presença da conselheira da Ordem dos Advogados, nossa ex-defensora pública, doutora Maria de Fátima Paludo, que nos honra muito com a sua presença. Me coube com muita honra fazer a mediação, a apresentação do doutor Ricardo Breyer, que é o nosso presidente da Ordem dos Advogados. E, falando em tema eleitoral, aproveito para dizer que o nosso Estado, já que temos bastante convidados de outros estados, o Ricardo Breyer foi o advogado eleito pela Ordem com o maior percentual no Brasil todo. O Ricardo Breyer fez 80% dos votos válidos, sendo assim, no ranking brasileiro, o que foi mais votado. Tudo dentro das regras eleitorais que são subsidiárias nas eleições da Ordem dos Advogados. E, ao mesmo tempo, nós, gaúchos, também ficamos bastante orgulhosos que o Cláudio Lamáquia foi eleito também por unanimidade presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Então, Breyer, é um orgulho muito grande ser aqui o mediador do teu painel. E nós já tivemos aqui palestras brilhantes ontem sobre a democracia, hoje sobre prestação de contas, sobre financiamento de campanha. E, com certeza, esses vários advogados presentes aqui vão gostar muito deste direito penal eleitoral, que tu já fizesse essa abordagem em congressos passados, mas agora tem uma parte nova, que é o compliance de partidos políticos, que é uma matéria bastante nova, e ouso dizer que tu é um dos únicos advogados que está escrevendo e falando sobre essa matéria. Bom, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, quero comunicar a todos os presentes que as perguntas só serão admitidas por escrito, e, se puderem, coloque também o seu e-mail bem claro, que o doutor Ricardo Breyer, o que não der dentro do tempo, com certeza fará essas respostas para os e-mails de vocês. A palestra será em torno de 45 minutos, tendo 15 minutos para uma troca de informações. Com a palavra, meu querido Ricardo Breyer.
Bom dia a todos. Prazer estar com os senhores na manhã de hoje, no nosso terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Agradecer o convite do organizador do evento, o Dr. Décio Tiberê, por mais uma vez estar podendo contribuir nesse tema tão tormentoso, um tema que é esquecido na maioria das vezes e é só relembrado em épocas de eleições. E o direito eleitoral faz parte importante do processo democrático desse país, das conquistas que tivemos, da liberdade e, acima de tudo, da representatividade política popular. Por isso que debater, e acho que deveríamos debater, né, Fátima? E aqui te deixo um abraço, minha conselheira da nossa seccional do Rio Grande do Sul. Deveríamos debater mais esse tema, mais seguido, né? Tanto para a advocacia, quanto para a questão doutrinária, para a questão de temas que se perduram com as experiências que temos nas eleições e que ficam sendo debatido esse tema. Então, se nós tivéssemos a permanência, e nós temos institutos, e pudéssemos cada vez mais, a OAB também, através da sua comissão de direito eleitoral, procurar cada vez mais fazer grupos de estudos, e para que a gente possa debater e não chegar próximos às eleições com muitas dúvidas, com receios, com limitações de conhecimento. Por isso que a questão preventiva do estudo, para mim, seria fundamental. Eu gostaria de agradecer as palavras do meu amigo Arnaldo Guimarães, nosso grande presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, na gestão do nosso presidente Cláudio Lamaque, um homem de ordem que resgatou a função real da Caixa de Assistência, que é o cuidado do advogado, que é o processo assistencialista, que é a busca de parcerias para que os advogados possam encontrar na sua instituição aquele devido atendimento que merece. E Vossa Excelência, com esse trabalho no Rio Grande do Sul, angariou a presidência nacional das Caixas e levou toda a experiência para o Brasil. Por isso que eu fico muito feliz de sempre estar contigo, aprender contigo, Arnaldo, como administrar, como enfrentar desafios na OAB, e hoje aqui num tema também do direito eleitoral, o destino nos trouxe aqui, e te rever é muito importante para mim. Te deixo um abraço e agradeço as palavras. Aos magistrados, membros do Ministério Público, Executivo, Legislativo também, um abraço a todos e agradecer por estarem aqui junto, debatendo essa temática. O tema que se fala em direito penal eleitoral, e eu tinha abordado no segundo congresso, um dos temas que não vejo ser desenvolvido pelos tribunais eleitorais e nem pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que lá falei que seriam os tipos penais eleitorais no tocante à sua constitucionalidade. Nós temos um princípio universal no direito penal que se chama o princípio da lesividade. Ainda que nós tenhamos algumas normas que antecipam a punição, que são chamadas normas de conduta, apenas independente do resultado, mas nós temos que ter o mínimo de projeção de resultado lesivo. E, na época, eu disse e falei de que os crimes eleitorais, 80% dos tipos penais que assim estudei, entendia ser totalmente inconstitucional. Porque, no mínimo, ainda que se tenha a conduta, se aproximava de uma lesividade. E, para mim, deveriam ser normas meramente administrativas, sancionadoras, não normas penais incriminadoras. Isto, de certa forma, foi desenvolvido, e tenho visto pouco na atuação dos tribunais que se fale e se questione sobre a justa causa de uma denúncia baseada num tipo penal de crime eleitoral que, consequentemente, não tem relação alguma com aquilo que a Constituição exige, que é, no mínimo, uma lesividade, um dano ao bem jurídico protegido. E lá nós desenvolvemos todos os princípios constitucionais que tratam essa matéria: ofensividade, intervenção mínima, ofensividade mínima, lesividade. Hoje, eu venho aqui, novamente, polemizar um pouquinho nessa questão
do direito eleitoral, da doutrina do direito eleitoral, de uma das ramificações do direito eleitoral, que são os partidos políticos. Nós estamos aprendendo nesse país, através das notícias que chegam de processos envolvendo atos de corrupção, que muitas vezes o partido político é utilizado como meio para grandes negociatas com o setor privado ou para ter benefícios próprios de manutenção econômica e de poder. E se discute qual o aspecto importante de prevenção para que um partido político possa, através da sua representatividade, dentro do seu próprio código regulamentar, da sua convenção, principalmente no capítulo de ética e disciplina desses partidos, aonde está ali o freio, a prevenção, para que esse partido político não se torne um instrumento, um meio de crime? Quais são os fatores administrativos, os fatores que a lei exige para que o partido político possa ter um freio na hora da representatividade existente no tocante ao tema corrupção? Fiz um estudo sobre isso e, de certa forma, na lei da Constituição que legitima os partidos no Brasil, e tudo nasce através de um princípio constitucional, pouco vi a respeito desse tema na Constituição. A Constituição trata genericamente isso e reporta para as convenções internas dos partidos. Ou seja, a lei federal, que trata dos partidos políticos, da sua organização, da sua representatividade, dos seus princípios. Mas que também remete à questão da responsabilidade de ação deles a um código de ética também a ser regulamentado. A lei dos partidos políticos também ela é genérica, aberta, nesta temática, e remete às convenções dos partidos para que ali possam buscar responsabilizações. Pois bem, entrei em alguns partidos da nossa República para ver as suas convenções e buscar também, através das suas normativas internas, o que eles tratam sobre a questão ética desse partido e o que me indaga mais no tema, o que trata para prevenir ilícitos amplos em que o partido possa se envolver. Representantes dos partidos. Quais são os critérios que os partidos políticos utilizam? Quais são os agentes que falam em nome do partido político? Quem comanda as decisões fundamentais dos partidos políticos? Quem recebe, entre aspas, o dinheiro, objeto de lavagem de dinheiro? Enfim. E eu encontrei um vazio enorme. Porque os códigos de éticas que possuem esses regulamentos, que são regulamentos dos partidos, e tem um sub-regulamento que trata do processo ético disciplinar, eles estão intimamente relacionados todos. Primeiro, será excluído do partido aquele membro que não cumprir as regras e os princípios do partido. As questões administrativas de representatividade desse partido, as decisões de colegiado, enfim, várias regras éticas, mas relacionadas à estrutura funcional do partido. Como se fosse um traidor. Você responderá eticamente se você for um traidor aos princípios de funcionamento ideológico do partido político. Mas nada a ver com um critério maior de representatividade ética no tocante a evitar com que esse partido político cometa algo em grande escala criminoso. Nós temos mais responsabilidades administrativas ligadas, repito, aos princípios do partido, do que propriamente o cuidar do partido no tocante a ele se envolver em esquemas e organizações criminosas, utilizando-se dele para o cometimento do ilícito. Se os senhores forem a todos os partidos, vão ver, mudando a filosofia, a ideia de cada partido, estas regulamentações. Então, eu posso concluir, num primeiro momento, que este partido não tem um programa de prevenção
do envolvimento desse partido, como instrumento de prática criminosa. A pessoa jurídica, o partido, e os seus integrantes. Claro que um deputado isolado, um vereador, um prefeito envolvido em crimes de improbidade administrativa, ele pode ser excluído do partido. Isso é um fato pontual. Nós não queremos esse agente que representa o partido político, porque ele está condenado criminalmente, então ele não serve aos princípios do partido. Mas o partido não fez nada para que ele, de alguma forma, pudesse não cometer o delito ou pudesse identificar esse delito previamente. E aí entra este tema novo: como nós poderíamos contribuir para uma construção preventiva a respeito da evitabilidade de usar o partido político como instrumento e mecanismo de crime, não apenas eleitoral, mas também crime contra a nação. Os crimes isolados cometidos dentro de um partido por seus integrantes, eu assim defino como microcrime partidário. São crimes isolados, que são descobertos e que, consequentemente, ele vai ter uma responsabilidade. Microcrimes. Mas o que nós estamos vendo no Brasil e que nós vimos na Itália, que serve de modelo a todos aqueles que estudam da potencialidade lesiva que pode ter um partido político na manipulação legislativa em benefício próprio e de seus agentes e de seus comparsas para cometimento de crimes, foi isso que se construiu na Itália e que a Operação Mãos Limpas atacou fortemente a corrupção na área de partidos políticos na Itália. Um foco importante. Os grandes partidos políticos envolvidos em grandes esquemas de corrupção no governo da Itália. Isso custou muito. Primeiro teve que dissolver todos os partidos, teve que responsabilizar todos os agentes, mudar o parlamento para que se pudesse novamente ter um parlamento menos viciado e poder criar legislações eficazes, não as legislações que estavam em benefício próprio. Então, se nós mergulharmos no aspecto criminológico da essência da construção e da potencialidade de um grupo que se reúne através de um partido político, nós vamos ver que a potencialidade à nação é enorme. A Itália nos demonstrou isso. Alguns outros países têm demonstrado isso. O Brasil tem demonstrado isso recentemente. Então fica a primeira grande questão: como prevenir? Como nós podemos ter um regramento que possa evitar o dano? O que nós temos hoje é apenas repressão. Quando nós conseguimos identificar os operadores, os autores desse grande esquema criminoso que envolve os partidos políticos. Nós temos repressão. Nós não temos prevenção. Nós não temos uma política criminal séria de prevenção. O Brasil vive, e os seus princípios penais, baseado na questão da pena como um princípio intimidador para ações, já não existe mais. A pena não é um instrumento capaz, a pena criminal, de intimidar ações ilícitas. A pena no Brasil banalizou, mas não por ela simplesmente. Banalizou pela quebra e a falência do todo o sistema criminal. Então nós não temos naquilo que buscamos no direito penal a prevenção, não existe. Então a lacuna e o Estado demonstram a sua incompetência nisto. E aqui no tema dos partidos políticos é igual. Nós temos uma lei de improbidade administrativa repressiva, nós temos uma lei de responsabilidade por crimes e licitações envolvendo órgãos públicos e partidos repressiva, mas não preventiva. E aí que entra um tema que eu tenho mergulhado há alguns anos, que é o compliance, que vem da construção necessária
reconhecida nos anos 70 nos Estados Unidos, de que o Estado reconhece que ele por si só, através de suas políticas de prevenção, não tem mais a devida competência para prevenir grandes fraudes, grandes ilícitos, em grande escala na sociedade, no caso americana. Os Estados Unidos, desde os anos 70, entendeu de que precisa do setor privado para combater também atos ilícitos de corrupção e critérios preventivos. Por isso que se cria os chamados programas compliance, que são nada mais, nada menos do que cumprir regras. E ele diz de que todas as empresas lá nos Estados Unidos que desejarem participar de uma licitação pública e ter uma cedência pública para o serviço, seja o sistema financeiro, na relação de consumo, na relação de proteção ambiental, deverá ter um código de conduta interno elaborado, para evitar que o Estado não conheça quais são as políticas preventivas que esta empresa está adotando para a evitabilidade de cometimentos de ilícitos, dentro de sua empresa e fora da sua empresa. Então, o Compliance é um programa construído, elaborado, e que os países da Europa adotam isso, a Inglaterra, a França, como uma grande forma de informação preventiva da empresa. Eu só terei uma empresa privada que irá, junto com o Estado, realizar uma cedência de serviço público se essa empresa tiver um código de conduta ética que possa avaliar os riscos de sua atividade, que possa identificar quem decide decisões importantes desta empresa e que tome à frente dela para uma futura responsabilidade criminal ou civil bem expressa no poder de decisão. E que, acima de tudo, adote políticas internas para evitabilidade de delitos, de suborno, que sejam vitimados os Estados através de negócios escuros. Que se criem canais de denúncias internas, que se tenham autarquias ou sindicâncias de auditorias externas, que vejam que esta empresa ela está toda devidamente construída numa base, prevenção de delito. E isso faz parte do novo processo de 2012 da Itália, da sua lei anticorrupção, que cria um capítulo importante aos partidos políticos, no sentido de que a Itália, a partir de 2012, não fala mais em repressão em temas de corrupção pública. Ela está um passo à frente, ela está tratando da questão da prevenção. Hoje, a moderna lei anticorrupção, seja do setor privado, seja do setor público, seja de partidos políticos, tem na sua base a política de prevenção. Nós queremos prevenir o ato, nós não queremos responsabilizar depois de ocorrido. E aí vem a grande indagação atual, moderna de política criminal, que é justamente como eu posso adaptar toda essa experiência do setor privado, das grandes empresas mundiais, que possuem um código de ética interno preventivo, aos partidos políticos, à administração pública. Como fazer isso? Justamente pegando essa teoria geral do compliance, pegando os seus princípios e transportando para a realidade do Código de Conduta Ética do partido. O partido político não pode ter um código de ética geral, abstrato, voltado aos interesses do funcionamento
que eu só vou punir os seus integrantes porque eu não respeito o funcionamento. Nós temos que prevenir práticas criminosas por parte dos partidos políticos. Como é que o Poder Judiciário poderia ter, nesse emaranhado, que trabalha em legislações específicas, como a questão ficha limpa, como a questão de financiamento de campanha, que são leis esparsas, que buscam, de alguma forma, intimidar as ações ilegais envolvendo partidos políticos? Se nós criarmos um código ético preventivo de atos ilícitos do partido político. Olha o grande desafio que se tem, que atinge prefeituras, esse partido político, que atinge assembleias legislativas e o Congresso Nacional, e o nosso Senado, bem como presidência, governo e prefeitura. É algo que talvez seja um sonho para o Brasil, nós buscarmos a ética já na fonte, naqueles que devem representar a nação. A Itália fez isso. Por isso que, depois da grande experiência que teve na Operação Mãos Limpas, criou em 2012 a chamada Nova Lei Anticorrupção, que não é esta que nós temos no Brasil, que é um modelo, na minha visão, tudo é início, então podemos aceitar isto, mas já é um modelo dos anos 70 nos Estados Unidos. O mundo já está mais à frente, a Inglaterra já está mais à frente, a Austrália já está mais à frente. O próprio Estados Unidos aprendeu, ainda que se tenha um plano de compliance importante na prevenção de ilícitos, não evitou a grande fraude de 2008. E isso, consequentemente, fez com que aprendesse e aperfeiçoasse os programas preventivos. Tenho falado muitas vezes também na compliance na administração pública, que é um outro tema. Se as nossas administrações públicas tivessem os códigos de éticas preventivos, talvez nós não tivéssemos delitos tão importantes praticados contra a administração pública e pela administração pública. Mas a doutrina, ainda sedimentada e buscando na Itália, como nós poderíamos criar um programa de compliance em que poderia ser inserido dentro das regras regulamentares do partido político? E lá, no capítulo de ética, nós inserirmos alguns princípios importantes que pudessem fazer desse partido realmente ter um código de ética preventivo e não ser instrumento de ilícito. E quando fosse, ficar facilmente identificado quem foram os autores da prática desse ilícito. A Fátima sabe muito bem de que no Brasil, quando nós começamos a tratar com os macrocrimes, as denúncias todas eram genéricas do Ministério Público. Genéricas porque o Ministério Público não conseguia identificar, dentro de uma organização criminosa, de um ilícito empresarial, de um ilícito fraudulento tributário, quem eram os coadjuvantes, quem eram os que decidiam nesta empresa. E o Ministério Público fazia a sua denúncia genérica, botava as pessoas que estavam no contrato social, muitas vezes, que eram laranjas, e aqueles que não estavam no contrato jamais eram investigados. O Ministério Público dizia, eu vou denunciar e vou ver se eu encontro alguma coisa durante a instrução criminal. Então, senhores, esses programas, justamente, eles existem para, desde logo, eu saber quem tem o poder de decisão dentro do partido político quando do cometimento de um ilícito. Não sei se é só o tesoureiro deste partido político, ou se ele está a delegado, ou está a mando delegado para fazer o esquema criminoso e se beneficiar com dinheiro para a campanha, ou se ele tem um poder autônomo, ou se ele tem um poder delegado, e quem está atrás do poder delegado não está sendo responsabilizado pelo crime de lavagem de dinheiro, muitas vezes. A obscuridade da complexidade que existe numa organização criminosa é enorme. E quanto mais elementos precisos